como igreja, adoramos ao soberano Deus que conduz a história da IPI Imigrantes. Agora, o momento do culto, que o culto continua. Tudo que nós fizemos até agora há pouco, a Assembleia, eu considero também como culto. Afinal de contas, tudo que nós fazemos em nome de Deus, desde que nos encontramos com Ele, desde que Ele nos encontrou, nunca mais nos afastamos dele. Desde quando a gente dá uma escorregada, aqui ou ali, que é natural na nossa humanidade, mas acima de tudo, o culto está continuando agora de uma forma mais litúrgica, digamos assim. Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Esqueça um pouquinho as coisas lá fora, as preocupações, né, e tantas coisas que nos tiram a tranquilidade ou chamam a nossa atenção. Deixe tudo para lá, para agora a gente dar toda a atenção que Deus merece. Toda a atenção que nós demos a Ele ainda será pouco pelo tanto que Ele faz conosco. Chamada adoração, há um texto sugerido, Salmo 118, capítulo 118, versículos 1 e 24. Eu vou ler aqui para vocês. Salmo 118, versículos 1 e versículo 24. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Nós temos um momento de um histórico da IPI Imigrantes, e a presbítera Valdelice vai então usar um tempinho para fazer um pouco a lembrança. Eu vou aprender também, porque eu não sei de nada, né? Mas eu vou ouvir agora. Peço paz a todos. Amém. É claro que eu não vou chorar, porque vocês sabem que eu não choro. Então vamos lá. Eu vou ler porque aí eu não olho para vocês e não vejo nada. Não havíamos iniciado um novo milênio e Deus já plantava no coração de alguns homens de fé da primeira IPI de Diadema o desejo de ampliar o território de evangelismo. Um casal que está aqui, quero que eles se coloquem de pé, por favor, Francisco e Francisca. Obrigada. Um casal, Francisco e Francisca, conheceu a palavra de Deus no templo situado na Avenida Praporinha. Porém, residiam no Jardim Arco-Íris, o que por vezes era um impedimento para que estivessem presentes nos trabalhos realizados na mesma. Diante disso, e com o olhar evangelístico, o pastor atual, na época, reverendo William, com apoio do conselho vigente, iniciou um trabalho com pequenos grupos, sendo um deles no Jardim Arco-Íris. E foi assim que a nossa história foi tomando forma. A vizinhança começou a frequentar o pequeno grupo, que com o passar dos dias foi se tornando itinerante. Muitas portas foram se abrindo para que as reuniões acontecessem. Durante esse período, houveram conversões e batismos, e assim Deus ia acrescentando pessoas. Houve troca de pastorado, porém o apoio ao trabalho iniciado permaneceu. Muitos presbíteros que faziam parte da composição do conselho nesse período também se envolveram. Presbítero José Roberto, presbítero Biratã, Jorge, estiveram caminhando de forma mais próxima, e com isso, o que era uma reunião semanal noturna, passou também a acontecer todos os domingos, às 17 horas, na garagem de uma residência fixa, a casa do Sr. Valdice e da Sra. Ivone. Casa essa na qual apenas a filha do meio, Valdelice, já pertencia à primeira IPI de Diadema, iniciando dessa forma o ponto de pregação do Jardim Arco-Íris. O Senhor permaneceu acrescentando pessoas ao agrupamento, e aquela garagem já não comportava todos. Foi então que houve a locação do primeiro salão para a realização dos trabalhos que passaram a acontecer nas terças-feiras à noite, reunião de oração, sábado à tarde, escola bíblica com as crianças, e aos domingos às 17, culto de louvor e adoração. Quantas
conquistas foram acontecendo. Irmãos agregando-se à comunidade, crianças participando dos trabalhos aos sábados, trabalhos que eram realizados em parceria com o departamento infantil da igreja sede. As irmãs foram grandes parceiras nos ensinando e caminhando junto. A denominação ponto de pregação já não nos cabia. Foi então que, respeitando os critérios pré-estabelecidos para tanto, nos tornamos a Congregação Jardim Arco-Íris. Reverendo Ivanildo de Oliveira, então pastor auxiliar na primeira IPI de Adema, permaneceu caminhando conosco. Ele e sua esposa, Adalgisa, participavam das programações, das escalas, da faxina, da preparação do café, que sempre foi servido após as pregações. Mudamos novamente de prédio, pois o que estávamos já não nos acomodava, pois contamos com a chegada de queridos irmãos que vieram da ITB. Mudamos para um prédio maior, uma casa com uma varanda grande, na qual realizávamos nosso culto de celebração dominical. Nesse novo espaço, já podíamos nos dividir em pequenos agrupamentos, iniciando assim nossas classes de EBD. Surgiu então a necessidade de sairmos do prédio em que estávamos, pois o proprietário solicitou. Oramos muito e encontramos um novo espaço. Um local com um salão maior e com salas que possibilitaram a realização de nossas atividades. Caminhamos por um longo tempo, tivemos tantos momentos alegres e festivos. Cantar, jantares, gincanas, EBF, tudo sempre para o louvor e adoração do nosso Deus. Mas também um momento do qual não nos esqueceremos. A despedida da nossa irmã Ivone, minha mãe, que foi chamada pelo Senhor no início de um culto de sábado. Estava lá, louvando e sorrindo, e apenas virou para o lado e deitou-se no ombro do irmão que estava sentado ao lado dela. E hoje está junto do Senhor. Nossa permanência naquele prédio também chegava ao fim. Mais uma vez o proprietário tinha que... Mais uma vez, o proprietário tinha um outro destino para o prédio e tínhamos que sair. Dessa vez não foi nada fácil. Passamos dias procurando. Mas nada. Houve até a possibilidade de talvez termos que todos retornar a congregar no prédio da sede. Sentimos que não era a vontade de Deus e permanecemos firmes em oração. Foi então que surgiu a proposta para comprarmos um prédio na rua Prudente de Moraes. Só faltava a aprovação em assembleia na igreja sede. Não foi uma decisão fácil, mas após muitos argumentos, Deus usou um jovem que alertou a Assembleia sobre acumular tesouros na terra. E eis que a compra foi aprovada. Mais uma vez, só aumentava ainda mais em nosso coração a certeza de que essa era a vontade de Deus. Pastor Maurício caminhou conosco e sua família, e tivemos momentos de muito aprendizado e comunhão. Pastor Ivanildo retornou a caminhar conosco. O Ministério Desperta Débora foi criando um perfil muito específico de acolhimento, sendo um canal pelo qual algumas mulheres se agregaram a nós e fomos caminhando buscando cumprir a vontade de Deus. Foi então que chegou a pandemia e permanecemos com a comunhão por meio de nossos cultos no Meet. Nesse período, chegaram a pastora Adalberto e Simone, queridos que inicialmente conhecemos pela tela, mas que logo se conectaram aos nossos corações. Foi tudo tão fluido, natural, confortável. Parecia que já nos conhecíamos. Pastor Ednei chegou depois com a Vívia. E esse quarteto trouxe ainda mais a certeza que essa casa é uma casa de oração. Amém. De lá para cá, sentimos o empenho, envolvimento e entusiasmo crescendo a cada dia. Nos organizar enquanto igreja gritava em nossos corações, e esse grito ganhou o reforço dos cálculos e balancetes do pastor Ednei, que acrescentou a cada número uma fé imensurável, e o entusiasmo e as ações do pastor Adalberto, que caminhando ao nosso lado, alimentou nossos sonhos. Hoje estamos aqui, louvando a Deus e agradecendo a Ele por cada vida que é responsável por cada parte dessa história. Talvez você que está ouvindo tenha achado a história interessante, mas se você a viveu em pelo menos um pedacinho, sabe que por trás dessa história tem muito choro.
agradecemos imensamente a nossa mãe, primeira IPI de Diadema, que cuidou de sua filha. Aos conselhos passados e principalmente ao conselho atual, que nos apoiou e acompanhou nessa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus que cuida de nós. Louvado seja o Pai amoroso que colocou em nossos caminhos líderes especiais que amam a obra de Deus e abriram o coração para ouvir a vontade dele. Amém. Esse é só o esboço, né? Porque com toda certeza cada uma dessas etapas foram sofridas, foram difíceis, desafiadoras, como deve ser, né? Para uma igreja permanecer essas mudanças de endereço certamente trazia alguma dificuldade. Então, parabéns para vocês pela continuidade, pela coragem, pela perseverança. Isso é muito bom, né? Eu trabalhei aqui durante de 89 a 95, aqui do lado. Do lado aí embaixo do viaduto, que é uma empresa era pelo menos uma empresa de derivado de asfalto. E eu passava muito por aqui, nunca imaginaria que estaria aqui num momento tão feliz, né? Então, também associo a minha alegria à de vocês. Temos uma oração de adoração. Eu vou pedir a Priscila, presbítero Priscila, estava aí e foi embora. Então eu pedi ao presbítero Osni. O presbítero Osni também grande amigo, quando a gente era jovem, quando eu tinha cabelo, né? Os que tinham eram pretos, a gente se conheceu, uma amizade muito longa, muito feliz também por revê-lo aqui, né? Eu sei que também faz parte dessa história aqui, né? Então, quem honra, por favor, presbítero, uma oração de adoração. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua presença no nosso meio, te agradecemos por Deus que o Senhor é, nada deixando nos faltar, e nesse dia, sendo louvado e adorado pela organização de mais uma igreja que tem por objetivo proclamar a tua palavra, que ela seja firme, permaneça firme, firmada no Deus que a provê, que a sustenta. Que o teu nome seja sempre louvado, exaltado e engrandecido. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Em tempo, eu trago também um abraço para vocês do reverendo Vicente Canhoto, que também faz parte aqui da história, né? Hoje pastor, mando um abraço para vocês também. Muito parabéns. Como igreja, confessamos os nossos pecados. Vou fazer mais uma leitura, o Salmo 32, versículos 1 a 5, nos preparando para confessar os nossos pecados. Salmo 32, versículos 1 a 5, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Embalados e embaladas por esta palavra, vamos conversar com Deus brevemente, confessar a Ele os nossos pecados, confessar a Ele que nós falhamos, o desagradamos, quando a gente quer acertar, mesmo quando nós procuramos fazer o melhor de nós, ainda assim, como seres falíveis que somos, nós pecamos, nos afastamos dele, desobedecemos a sua palavra, pecamos por ação ou por omissão. Por isso é muito prudente e necessário reconhecer a nossa dificuldade e encontrar em Deus a compreensão, a misericórdia e o perdão. Durante uns breves instantes, vamos orar silenciosamente, confessando a Deus os nossos pecados.
crendo que Deus ouviu, entendeu e atendeu a nossa oração e mais uma vez nos perdoou. Ouçamos a declaração de perdão que vem das palavras de Paulo, escrita ao jovem pastor Timóteo. O texto diz o seguinte: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cremos que Deus nos perdoou e Ele nos perdoou os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvemos a Jesus, o Senhor da igreja, que por ela se entregou. Nós vamos cantar agora, antes, porém, agradecer às pessoas presentes na nossa ata. Estão mencionados as pessoas presentes, presbíteros, pastores, e que já foram mencionados e vão ser depois registrados, mas agradecer aos que nós estamos vendo aqui, presbítero Laura, reverendo Mopelli, reverendo Oséias, Kátia, e eu não sei se tem mais pessoas de outras igrejas representando as suas igrejas, ou mesmo de outra denominação, quem sabe, algum pastor. Também nós queremos mencionar o seu nome nessa ata, uma ata que também é histórica, também tem muita história. Agora nós vamos ter momentos dos cânticos congregacionais. Então, os irmãos, a palavra. Nós estamos aqui porque temos um Pai. Temos um Pai que sabe quando precisamos dessa chuva, que sabe quando precisamos do sol, que sabe quando precisamos nos aquietar, que sabe quando precisamos nos despertar. É aquele que sabe todas as coisas. E você não sabe nada. Eu não sei nada. O que precisamos saber? Que tudo precisa estar no controle dele. Amém? Amém. E quando tudo está no controle dele, nós temos apenas que confiar. E confiando, temos a certeza de que podemos dizer: graças eu te dou, Pai, porque tudo é por conta do seu amor e da sua misericórdia sobre a minha vida. É isso que nós diremos nesta tarde, nesta noite. Amém? Pelos carros em tuas mãos.
tendo no único Deus, lavados e remidos pelo sangue desse Cordeiro. E é por isso que podemos estar aqui. Pode dizer isso? Amém? Juntos
Te louvamos, ó Pai, por essa alegria que o Senhor coloca em nossos corações, porque só quem tem o Senhor ocupando os corações pode viver verdadeiramente essa alegria. Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui juntos em comunhão para te louvar, para te bendizer, para te agradecer, para reconhecer que tudo é para ti, por ti, porque o Senhor assim quer, o Senhor assim fez, assim que o Senhor é. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por te chamarmos de Pai. Obrigada pela oportunidade de te louvar, de te adorar. Graças te rendemos, Senhor. Continue a falar as nossas vidas. Usa, Senhor, usa o pastor, usa aqueles que estão aqui, Senhor, para dizer o quanto o Senhor tem amor por nós e o quanto o Senhor cuida. Aquele que cuida ensina, e por isso estamos aqui para aprender. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A igreja ouve atenta a palavra de Deus que a sustenta. Estava programada a saída das crianças para a ministração, mas elas vão permanecer também conosco, né? Foi resolvido assim, porque é importante mesmo, né? A presença das crianças que fazem parte da história da igreja, não são o futuro, fazem parte do presente, né? E tem muita importância também para a igreja. Então, nós vamos ter um momento de oração, lembrando que nós estamos no período do Advento, né? Um tempo importante que a igreja valoriza, celebra o Advento, que é um período que antecede a lembrança do nascimento de Jesus, portanto, um momento muito especial, muito feliz também, da qual nós devemos estar muito gratos por isso. Vamos ter um momento de oração por iluminação. No programa, a pregação será feita pelo reverendo Ednei Gonçalves, pastor titular da primeira igreja de Diadema, nada mais natural que seja ele o mensageiro. Mas, antes, porém, uma oração por iluminação feita pela presbítera Márcia. Oremos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, pelo privilégio desse ajuntamento, pelo privilégio, ó Pai, de sermos parte do teu povo, Senhor. Ó Pai querido, nesse momento, ó Deus, clamamos pela tua visitação, clamamos, ó Deus, pela unção do teu Santo Espírito sobre a vida do teu servo, pastor Ednei, Pai. Que, ó Deus querido, o teu Santo Espírito possa falar através da boca dele nesta noite, Senhor. Usa-o de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Ó Deus querido, enquanto nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. E continua ministrando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, então, amados irmãos e irmãs. Amém. Quero compartilhar a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 16, do verso 13 até o verso de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso de número 20. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós,
continuou ele: que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Palavra do Senhor, né? Queremos aqui, neste momento, a aprender com Deus e com essas Escrituras, o quão o Senhor ele é especialista para quebrantar os corações, para colocar um coração de carne, para dar uma nova vida, um novo sentido. Aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram por alguma maneira desviados do Senhor, ou com o coração amargurado, este é o nosso Deus. Diante de uma confissão, nós vemos aqui, né, o apóstolo Pedro, ele vinha de um momento, né, de crise, e agora se apresenta diante do Senhor e seus discípulos, nesta indagação, neste questionamento. O Senhor fez esta pergunta especificamente para ele também, para todos que estavam ali presentes, mas veja, ele tomou a iniciativa, porque ele realmente teve um encontro verdadeiro. Ele pôde perceber e ver, através do testemunho e do que Jesus já vinha apresentando, quem de fato era Cristo. Quem de fato era Cristo. Então eu quero discorrer algumas questões aqui sobre essa confissão de fé, que nós também precisamos ter a convicção do Deus do qual nós servimos, o propósito do qual nós estamos aqui nesse bairro, nessa cidade, o qual nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja na escola, onde quer que estejamos. Precisamos confessar a nossa fé, dizer que nós adoramos e servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, que traz liberdade, que traz paz ao nosso coração. Essa foi a declaração de Pedro. Mas Jesus também pergunta: e os de fora, o que eles estão falando? Nós também vamos analisar aqui, brevemente, o que esse texto pode nos trazer, pode nos apresentar. Veja, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus também traz uma indagação ali para os próprios discípulos. Traz uma conversa ali, começando no verso 14, no capítulo 8, do verso 14 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E enquanto eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. E ele disse: vocês ainda não entendem? Eles estavam cegos diante de um Deus presente ali na vida de Jesus, do que ele poderia fazer. Ele poderia dar uma nova, e pode dar um novo sentido àqueles que o aceitam, que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que têm uma caminhada
com convicção de que eu não tenho dúvida do que é Jesus para a minha vida, do que Ele pode fazer para mim, do que Ele pode mudar a minha vida, mudar o meu momento, mudar a minha família, mudar o meu filho. Eu creio. Esta era a convicção em qual o próprio Jesus esperava nos seus discípulos. E até meio assim, né? Se a gente continuar lendo esse texto em Marcos, capítulo 8, nós vamos ver que Jesus, Ele cura o cego. Ele cura o cego. O cego, Betsaida, está aqui no verso 21 até o verso 26, capítulo 8. Esta cura deste homem cego faz então aqui abrir a visão. E veja, eu quero que vocês enxerguem, vejam o que está acontecendo à sua volta, vejam realmente quem sou eu para a humanidade e para vocês. Jesus te queria deixar claro que não é tempo de igreja que determina a genuidade da fé de alguém. Não é tempo de caminhada que define se alguém é ou não é genuinamente convertido. Não é o fato de estar no grupo, constar no rol de membros, que atesta a salvação de uma pessoa. Muitos estão há tempos na jornada, já aprenderam o vocabulário, o dia a dia aqui, conhecem as regras parlamentares, mas ainda não entenderam quem de fato é Jesus. Ficou claro para os discípulos aqui? Estavam cegos, tanto é que Ele faz um milagre. Jesus queria era tirar as escamas, era abrir os olhos da fé daqueles irmãos. São totalmente cegos ou são cegos em processo de cura? Ainda não enxergam claramente. Por isso que você e eu fomos chamados para estar aqui hoje como igreja, para proclamar o Evangelho, um Evangelho de salvação, de restauração. Líderes, membros, leigos, todos nós somos chamados para um propósito, para confessar a nossa fé, anunciar a nossa fé, para que outros também se curvam diante desse Deus que tem o melhor para nós. E o melhor para Ele, para você e para todos nós, para mim e para você, é uma vida eterna, sem sofrimento. Essa vida aqui, meus irmãos, é passageira. É passageira. Por isso que eu e você fomos comissionados para esse momento, para anunciar a salvação. Mas para isso requer coragem. Coragem para confessar a sua fé diante de todas as circunstâncias que nos estão aí, né? Seja no momento do trabalho, no conversa com alguém, confessar a fé, expressar que você adora e que serve, que está aqui agora na IPI Imigrantes, adorando e servindo a Deus, né? Com essa convicção. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a confissão de fé exalta a Jesus Cristo. O texto começa, né, o verso número 13, do capítulo 16 de Mateus, dizendo que Jesus, então, estava na região de Cesareia de Filipe. Era um momento ali, e era também uma região pagã, de adoração a outros deuses, outras convicções, né? Talvez se você declarasse alguma coisa, você era motivo de chacota, né? Pessoas poderiam até marcar você e havia uma perseguição. Quase que não diferente do dia de hoje, né? Em algumas regiões, realmente, se você confessar que adora e serve a Deus, você paga com a sua vida. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos garante vitória, se assim você permanecer convicto com a sua fé. E é assim que tem que ser. A região de Cesareia de Filipe realmente vivia nesse momento, né? Essa adoração a outros deuses, um momento com o pessoal que adorava e que servia outros deuses. Adorar e servir Jesus Cristo. Confesse, questão de fé, exalta a Jesus Cristo.
Então, Jesus chegando nesta região, ele apresenta como Jesus Cristo, como o Cristo, como o libertador, como o Messias. Ele se apresenta. E totalmente o contrário do que estavam ali, né, pregando e exaltando homens, imagens. Quando ele chega nessa cidade, ele se apresenta, ele também pergunta para os outros: o que eles pensam quem sou eu? Né? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus queria saber. Diante dessa região, desse momento em que eles estavam vivendo, o povo pagão adorando outros deuses, Jesus se apresenta e fala: mas quem aqui? Já o pessoal já tinha ouvido falar de Jesus, os milagres que vinha operando, tinham conhecimento. Por que Jesus então quer saber dos outros primeiro? Aliás, porque o Senhor está fazendo perguntas, não é mesmo? Porque Ele é o próprio Deus. Ele fazendo perguntas, Ele tem todas as respostas. Ele não precisava então indagar pessoas, pois, como está registrado no Evangelho de João, Ele conhece todo mundo e conhece todas as coisas. Antes que a gente profira alguma coisa, Ele já sabe o que nós devemos falar, não é isso? Porque Ele é Deus, conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Jesus está, na verdade, oferecendo aos discípulos a oportunidade de confessar diante dessa cidade pagã, um povo que adora e serve outro Deus. Ele está disposto a oferecer a Ele realmente um momento para se posicionar, confessar exatamente quem eles creem. É um contraste, então, para aquele momento, para aquela cidade. Quem crê, confessa publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você e eu devemos compreender que quem crê, confessa publicamente a sua fé, haja o que houver. Jesus deve ser exaltado e glorificado nesse tempo, nesse momento aqui e agora, nos dias de hoje. A confissão de fé, então, expõe os falsos ensinos. É o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro ponto é que ele exalta Jesus Cristo, né? Exalta Jesus Cristo. Nesse momento que nós estamos vivendo, o nome que deve ser exaltado é Jesus Cristo. Amém. Não é o seu trabalho, né? Não são pessoas, é Jesus Cristo. E agora então, confissão de fé expõe falsos ensinos. Confissão de fé também expõe esses falsos ensinos no sentido de coloca-nos à prova, traz à tona a verdade. Fica claro, Deus não compactua com a mentira, né? Ele traz para nós o sentimento puro e verdadeiro, não enganoso. Pois bem, ele traz e lança fora toda a mentira. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, estou lendo o verso 13 e depois o verso 14, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Nesse momento, eles queriam mesmo diminuir quem era Jesus e começam a falar que eram outras pessoas e de fato não falavam a verdade. E ao dizer então que era João Batista, eles transformam o Cristo numa entidade pagã, creem numa superstição, reencarnação, ou como dizia Herodes, uma reaparição de João Batista. Quando eles disseram então que poderia ser Elias, era então essa transformação, uma possibilidade legítima, plágio ou imitação de outras crenças religiosas. Quando eles disseram poderia ser Jeremias ou um dos profetas, eles estavam reduzindo Jesus Cristo.
estavam então reduzindo a um mero profeta moral de bons costumes. Eles estavam reduzindo Jesus Cristo. A maioria não nega a existência de Jesus, né? Negam que Ele é Deus, mas abraçam os seus ensinos éticos e morais, como também o fazer com o gigante, né? Buda, Maomé, Chico Xavier e tantos outros. A crença, o imaginário popular, a parte da graciosa revelação do Senhor, não consegue ver o todo, não enxergam a verdade plena de quem é Jesus. Essas adorações pagãs, esse convívio com rituais, sabe aquela frase que a gente fala assim, é assim mesmo, nada vai mudar, né? Diante de algumas realidades, né, isso está acontecendo direto. Nós não nos posicionamos como verdadeiros cristãos e adoradores. Essas coisas então que vão acontecendo no nosso dia a dia vão ofuscando a nossa fé até chegar a negar Jesus Cristo. No primeiro momento então exalta quem é Jesus Cristo. Esse texto também agora traz à tona a verdade, lança fora a mentira. E a confissão de fé também edifica a igreja. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé e dom de Deus. O verso então vai seguir no 15 até o 17, vai dizer: E vocês, perguntou ele, né, o próprio Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado de carne ou de sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Confissão de fé edifica a igreja. Confissão de fé edifica a igreja no sentido de que traz convicção ao meu coração. E essa convicção ao meu coração é uma convicção contagiante. Ela motiva outras pessoas. Cristo em mim fortalece a fé do irmão que está abatido por alguma circunstância. Cristo em mim traz as Escrituras no nosso dia a dia, fortalece a nossa caminhada, nos impede de pecar menos, porque pecar nós nunca vamos pecar, né? Vamos falar assim, né? Só aquele que não pecou foi Jesus. Agora você fala: não vou pecar, não tem como. Já está pecando, porque está falando que não vai pecar, né? Pronto. Só Jesus não pecou. Mas vamos pecar menos, confessando quem Ele é, né? Quem Jesus é em nossa vida, para nos tornarmos menos pecadores. Isso edifica a igreja, traz um bom testemunho, uma boa caminhada com os cristãos e com os de fora também, uma boa índole, e assim vai, né? Somos salvos pela graça por meio da fé e é dom de Deus. A igreja de Cristo é edificada sobre o ensino dos apóstolos, sobre a fé que uma vez por toda, né, foi entregue aos santos pelas Escrituras, pela palavra, pautado que está escrito aqui nesse livro. E não é algumas páginas não, são todas as páginas, de Gênesis a Apocalipse. Esse texto me convém, esse texto não me convém. Opa, esse aqui é muito duro, difícil. Esse aqui é alegre. Opa, beleza. Vamos levar isso como regra. Enfim, confissão de fé edifica a igreja edificada pela palavra. A igreja de Cristo será vitoriosa pela pregação do Evangelho e manutenção de sua pureza. Amém. A morte e as hostes do mal não conseguirão deter o avanço da igreja. Amém? Amém. A morte e as hostes do mal não conseguirão deter o avanço da igreja. Amém, igreja? Amém. Amém. É essa a convicção que você tem que ter no coração. A igreja prevalecerá pregando o Evangelho, abrindo as portas do reino dos céus. Fariseus religiosos trancam as portas do reino dos céus, mas crentes em Cristo abre as portas para a pregação do Evangelho. Essa deve ser anunciada.
É isso, esse propósito que eu e você fomos chamados. Para abrir portas, para evangelizar pessoas, para trazer paz àquele aflito. A organização desta igreja tem esse propósito, de estar com as portas abertas para anunciar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, a todos que ali entrarem, e assim vocês também, na caminhada, em busca desses perdidos, que assim também foi a mensagem de Jesus Cristo para todos nós. Ide, pregar o Evangelho, fazer discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o propósito da igreja, de todos nós. Para prevalecer, então, além de pregar o Evangelho, a igreja também precisará exercer disciplina sobre os que insistem em permanecer no pecado, ligando pessoas arrependidas e desligando pessoas de coração endurecido pelo pecado. Esse é o nosso propósito. Esta convicção que eu tenho que levar para as pessoas. Não leva assim não, porque o coração é muito duro, né? Amolece um pouquinho o coração aí, né? A confissão de fé em Jesus Cristo nos traz esse amadurecimento, nos traz essa realidade, que nós precisamos viver em família, como um organismo vivo, como um corpo onde tem vários órgãos e todos ali trabalhando, desempenhando a sua função, para um bem total, que é o corpo em pé, estruturado, né, para um propósito. Então você e eu somos aqui peças fundamentais para a estrutura desse corpo, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo aqui, né, o que nós já falamos, mas resumidamente. Pois bem, vivemos num mundo carregado de confissões, não é mesmo? No seu trabalho você tem várias coisas, na escola nós ouvimos várias confissões, na nossa família também nós ouvimos várias confissões. O caminho de Cristo, no entanto, é bem distinto de tudo. É uma via na contramão, não é verdade? É uma via na contramão. Mas nós sabemos onde essa via vai dar. Ela vai nos levar para a nossa salvação. Amém. E essa convicção tem que estar em você. Você será salvo se você continuar firme na promessa do Senhor. E não só com você. Você também tem que levar outras pessoas. Você tem que conduzir outras pessoas para esse mesmo caminho. E é a convicção em você que vai motivar o outro a estar nessa mesma caminhada. Nesse mesma empolgação. Nesse mesmo propósito. Nessa mesma alegria. O caminho de Cristo, no entanto, é difícil. Mas ele é superado porque ele nos dá estratégia. Ele nos dá sabedoria. Nos sustenta cada dia. E assim, qual é a sua confissão de fé? Qual é a confissão de fé que você tem hoje no teu coração? A resposta certa é a de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus encarnado, o Deus santo, o Deus soberano, o Salvador de todo aquele que crê, o único Deus digno de adoração. É esse Deus que me traz paz, alegria, no momento de sofrimento, de angústia. Esse é Jesus Cristo, no qual nós precisamos anunciar às pessoas em nome de Jesus. Então a profissão de fé em Jesus para a sua salvação e inserção no corpo de Cristo. Filiar-se a uma igreja no batismo que se fundamenta na fé dos apóstolos. Submeter-se à prestação de contas, à disciplina e à edificação mútua da igreja. Tudo isso são atitudes que nós precisamos fazer para ser verdadeiramente cristãos e confessar a nossa fé. Então, confessar a fé é o que requer de todos, pois exalta Jesus Cristo. Confissão de fé é o que se requer de todos, pois expõe os falsos ensinos. Confissão de fé é o que requer a todos, pois edifica a igreja. A confissão de fé que espera em todos, em eu e você, precisamos anunciar o mesmo Deus, o mesmo Cristo. Esculpimento, né? O esculpimento do nosso caráter passa pela confissão de fé. Confesse Cristo. Declare Ele como o seu único e suficiente Salvador. E anuncie também a humanidade que está carente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
todos os dias, quando a gente está aqui na igreja, e a gente está olhando aqui para frente, as nossas confissões estão aqui para a gente. Aqui tudo que está alimentando a nossa fé. Essas imagens não é apenas um símbolo, na verdade, simboliza muita coisa, né? Então eu não vou gastar o tempo aqui de vocês, né? Mas todas as vezes que vocês estão sentados ali, vocês estão vendo aqui. Você crê no Espírito Santo que desce, você que crê a cruz, né? Jesus nos salvou através da cruz, do seu sacrifício. A gente lembra que aqui é a palavra, que é o livro aberto, é a palavra de Deus, que sedimenta, fundamenta a nossa fé. A nossa fé é a partir da palavra, inclusive amanhã, é o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, né? Então, mais um momento para a gente lembrar e valorizar a palavra de Deus, na qual a gente baseia a nossa fé, né? O fogo aqui queimando, a sarça ardente, que é a vocação de Moisés. Então, nós temos vocação, nós somos vocacionados e vocacionados. Então, aqui esse símbolo simboliza muito, né? Aqui para nós pregadores, tem pregação aqui para pelo menos 2 meses. Eu, pelo menos lá na nossa igreja, eu fiz uma série de pregações sobre aqui a logomarca da igreja, né? Acompanhando a preocupação do reverendo Ednei e essa orientação, de fato, né? Precisamos confessar a nossa fé sempre. Como igreja, aceitamos o chamado para servir. Nós vamos então ter agora os momentos de ordenação e investidura, né? Então, eu vou convidar as pessoas eleitas para virem à frente, que foram tanto presbíteros quanto diáconos, diaconisas. Por favor, venham à frente. Nós vamos fazer aqui a cerimônia. O manual do culto que a gente está usando, também essa ferramenta, ela propicia essa, a gente fazer tanto o presbiterato quanto o diaconato, né? Então, para a gente simplificar. Presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, né? A missão de vocês é muito importante. A liderança de vocês é fundamental, né? E já foi percebida, porque vocês foram escolhidos, foram eleitos pela comunidade. Então indica que vocês receberam o reconhecimento da igreja. Então nós temos algumas perguntas constitucionais para fazer para vocês. Tem para quem vai ser investido apenas. Algumas pessoas já são presbíteras, já são diáconos, né? Então, deixa eu ver. Investidor presbítero Everson e presbítera Valdelice. Apenas a investidura, porque já foram ordenados em outro momento, então dispensa a investidura, a ordenação. E também a investidura do diácono Ataí Oliveira, então também só investidura, e depois as outras pessoas a ordenação. Então vamos fazer simultaneamente. Só fazer uma menção aqui. Há diferentes dons, mas é o mesmo Espírito que os concede. Há diferentes maneiras de servir a Deus, mas é o mesmo Senhor que é servido por todos. Pessoas diferentes atuam de diversas maneiras, mas é o mesmo Deus quem realiza o seu propósito através de todos. Os dons do Espírito são concedidos a cada pessoa, a fim de utilizá-los para o bem comum. Juntos, como nós cantamos, somos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros desse culto. Juntos nós somos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros desse culto. A Igreja Presbiteriana Independente Imigrantes, observando as disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e de sua lei complementar, elegeu para o presbiterato desta igreja os irmãos Emerson Pereira, presbítera Valdelice, e a irmã Maria Aparecida para o presbiterato. E para o diaconato, as irmãs Bruna Silva Alves e Ivanilce Alexandre Ferreira da Cunha, e o diácono Ataí de Oliveira no diaconato.
como pastor desta comunidade, como pastor convidado nesta comunidade, cumpre-me com os demais presbíteros da igreja, presbíteros e presbíteras, ordenar ou investir os irmãos e irmãs nesse ministério especial da igreja, o corpo de Cristo. Então, conforme nós já mencionamos, nós temos dons diferentes. Todos os ministérios da igreja procedem do ministério do Senhor Jesus Cristo, que também o sustenta. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, o ministro da aliança da graça. Pela atuação da palavra do Espírito de Deus, Cristo chama, reúne e envia à igreja, concedendo-lhes dons a fim de participar do seu ministério. Todos os membros da igreja são chamados para compartilhar o Evangelho com o mundo. São também chamados para oferecer ao Pai o culto e o serviço que lhes são devidos como nosso Criador, por intermédio de Cristo, o único mediador, até que Ele venha. Assim, para a igreja ser continuamente reformada e fortalecida em seu ministério, Cristo lhe proporciona não só ministros da palavra e sacramentos, mas também presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Cristo dá discernimento à igreja para distinguir os que Ele chama para esses ministérios especiais, requerendo dela que os confirme pelo ato da ordenação. Os membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterato participam da administração e do governo da comunidade local, prestando cuidado espiritual para o rebanho. Outros e outras, vocacionados para a responsabilidade do diaconato, participam do trabalho de beneficência, assumindo exemplarmente o exemplo bíblico de uma igreja servidora. Os privilégios e responsabilidades desses ofícios são delegados às pessoas que a própria igreja elege, orientada pelo Espírito Santo. Por isso, a igreja se alegra em ordenar e investir vocês, tanto no presbiterato quanto no diaconato. Investir e ordenar. Algumas perguntas para vocês agora. Para que a sua fé em Deus e integridade de propósito sejam declaradas diante dele e do seu povo, você deve responder as seguintes perguntas. Creem e confessam serem as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim. Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declaram disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Sim. Estão dispostas a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da Igreja? Sim. O Senhor os abençoe e conceda-lhes a graça para serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Agora a igreja, peço aos irmãos que fiquem em pé. E também temos algumas perguntas para vocês. Os membros desta igreja aceitam os presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, escolhidos por Deus pela eleição congregacional? Sim? Sim. Prometem apoiar, respeitar suas decisões e liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja. Prometem? Sim. Que o Senhor abençoe vocês e lhes conceda a graça de que serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Vou fazer aqui uma oração, uma leitura de uma oração, que é para a investidura. As pessoas foram investidas agora. Vou orar por vocês, mesmo lendo a oração, mas precisa ser verdade para nós, tá bom? Então, nossa oração é a seguinte: Deus Altíssimo, faz agora destes que, ou melhor, Deus Altíssimo, Tu mesmo escolhes aqueles a quem queres usar. Tempos atrás, Tu chamaste os Teus servos e servas, e sobre eles e elas foi feita a imposição das mãos. Agora, eles estão convocados pela Igreja para mais um período de ativo ministério cristão. Dá-lhes a orientação do Teu Espírito Santo, possibilitando-lhes um novo e frutífero ministério para o louvor da Tua glória.
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora nós temos o momento da ordenação. Então, algumas pessoas serão vestidas e precisarão ajoelhar um pouquinho aqui. Então, presbítera Maria Aparecida de Oliveira, e também Bruna Silva e Ivanilson. Vocês precisam ajoelhar um instantezinho, nós vamos orar por vocês. Então eu vou convidar os presbíteros, pastores, para vir à frente, para a gente fazer esse momento da oração, através da imposição de mãos. E os irmãos também podem estender as suas mãos para cá. A oração de ordenação. Deus Altíssimo, faze agora destas pessoas que se ajoelham diante de Ti, ungidas pelo Teu Espírito, um instrumento de bênção para a igreja e de honra e de glória para o Teu nome. Que nossas mãos sobre os Teus servos e servas, as Tuas servas, sejam símbolo do Teu ato soberano de escolha. Orienta Teus servos e servas, guia pelo caminho da santidade, sabedoria e fidelidade para o louvor da Tua glória, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pronto, minhas queridas, podem ficar em pé. Agora, declaramos e proclamamos ordenados e investidos como presbíteros, irmãos, irmãs, diáconos e diaconisas, conforme a igreja elegeu, e vocês merecem todo o reconhecimento, da Igreja Presbiteriana Independente Imigrantes. Tudo feito de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e de sua lei complementar. Eles, estas pessoas, têm o direito a todo o apoio, honra e consideração do Senhor para cumprir o seu dom. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estendemos aos irmãos e irmãs a nossa destra de companhia para que tomem parte conosco nas responsabilidades do Reino de Deus. Muito bem, pode se assentar. Tenham força, sejam corajosos, corajosas, Deus acompanhe vocês. Agora nós vamos convidar o reverendo Adalberto, também ele, momento para ser recebido. Convidar a esposa também para vir à frente. Filha também? Tem filha? Fugiu. Tem trabalho para todo mundo. Eu vou encurtar aqui um pouco a nossa conversa, né? Mas
algumas palavras de proclamação da palavra, dos compromissos, né? Prezados irmãos e irmãs, recebamos o nosso pastor do conselho na esperança de um ministério comum que cresça no serviço às pessoas e na graça de Deus. A ele ofereçamos o nosso apoio e respeito. Com a ajuda de Deus, vocês devem fazer para a solidariedade uns dos outros e para a criação de uma verdadeira comunidade de fé. Estão dispostos a fazer isso? Sim. Apoiar integralmente o pastor Adalberto? Sim. Então aqui tem uma frase que o pastor falar. Ó Senhor, que no desempenho do meu ministério, à frente dessa igreja, eu possa ter a tua força e a tua graça. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar sobre mim, desenvolvendo um ministério comum como corpo de Cristo, para o anúncio da tua palavra e a extensão da tua salvação aos seres humanos. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma oração de intercessão e aí a comunidade responde. Vamos treinar, porque nós não deixamos para vocês, mas vocês respondem no final da oração, duas partes apenas. Atende nossa oração, Senhor. Tá bom? Atende nossa oração, Senhor. Então vamos lá. Pedimos-te, Senhor, que no desempenho do ministério comum que nos é dado por Ti, sejamos instrumentos de reconciliação entre as pessoas. Atende a nossa oração, Senhor. Ó Deus da graça, dá-nos a coragem e a disciplina para caminhar conforme a orientação que vem de Ti, através do Teu servo pastor, que juntos possamos proclamar as boas novas do Teu amor para com todos. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Atende a nossa oração, Senhor. Vamos de novo? Atende a nossa oração, Senhor. Amém. É isso. Então, nosso irmão está empossado. Deixa eu dar um abaixo também. E tem um hino para a gente cantar, para a gente levar também essa lembrança na nossa mente. Antes, porém, deixa eu fazer uma parte mais protocolar também, né? Só para ficar bem claro. O tempo do mandato das pessoas que foram investidas e ordenadas, presbíteros, diáconos, diaconisas, mandato de 13 de 12 de 2025 a 13 de 12 de 2028, conforme prevê a nossa Constituição. 13 de 12... 13 a 12 de 12, tá bom. 12 de 12, inclusive o ano que vem, quando vocês completarem, ou quando chegar esse ano, 12 de 12, vai ser em 2028, é meu aniversário, tá bom? Só para celebrar o momento. Né? A camisa número 3, sapato 42, não precisa me dar nada, eu só estou comentando isso. E o reverendo Adalberto, empossado agora, o tempo do seu pastorado aqui, na investidura, assim, comissionado para do 3 de 12 de 2025 a 31 de 12 até 2026. Tá certo? Um ano aí para caminhar. Vamos cantar o hino oficial da Igreja da IPI do Brasil, o hino 412. Depois vamos ter a oração pelo reverendo Ednei e depois a bênção apostólica pelo reverendo Adalberto. Depois da oração, nós vamos declarar encerrado esse momento. Coloquemos em pé.
Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sem receio, sente no seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Antes da oração, quero passar a palavra ao pastor Roberto. Você nem precisa sentar porque será bem rápido. Louvo a Deus por essa data significativa na vida da nossa comunidade, na minha vida. E quis a vontade de Deus que hoje, dia 13 de dezembro, eu comemore junto com a minha esposa 33 anos de ordenação ao ministério. Evento ocorrido na mesma data, em 1992, na IPI Getsemane Santos, Litoral Paulista. Louvo a Deus pela bênção. E minha palavra é só de gratidão, primeiramente a Deus, depois a Simone, a Larissa e a Ana Beatriz, que mora longe, mas que animam o nosso coração para continuar na caminhada. Pela IPI do Brasil, que me aceita esse tempo todo como pastor nas suas carreiras. Agradecer ao pastor Ednei, ovelha, colega, chefe, não mais chefe. 10 minutos eu não sou mais. Parceiro, responsabilíssimo também por esse momento aqui. Deus abençoe sempre, junto com a Vivian e a baixinha que não está aqui mais. A primeira IPI de Diadema, representado aqui pela sua vice-presidente Elisete, demais irmãos que estão e estiveram. Agradecer pela IPI Imigrantes, que foi paixão à primeira vista no segundo domingo, no primeiro domingo de 2021, quando nos conhecemos, e algo nos dizia que a gente ia ficar junto. Amém. Glória a Deus. Você que veio aqui prestigiar nesse evento extenso, se você quiser nos visitar em outra data, no domingo pela manhã, às 9, é bem mais curto, e se for de quarto domingo, sempre tem um almoço comunitário, você não se convidar, tá bom? E por falar nisso, vou fazer as vezes da Val, logo depois nós vamos comer alguma coisa, beber alguma coisa para festejar esse momento. Não vai embora, aproveita, economiza a janta, tá bom? Eu acho que é minha gratidão ao presbitério, pastor Gerson, com tanto carinho conduziu todo esse tempo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e que você seja a cada dia usado pelo Senhor, onde você estiver, como você estiver. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Ó Pai, por tudo que o Senhor fez nesta noite, por tudo que o Senhor ainda irá fazer na vida de todos nós, ó Pai.
Quero te louvar, ó Deus, por esta comunidade, ó Deus, agora. Que o Senhor esteja com cada membro, ó Deus, colocando em seus corações a disposição de sempre estar prontos para servir, ó Deus, não só na igreja, mas onde eles estiverem, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor use cada membro dessa igreja, ó Deus, para proclamar o Evangelho, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque eu provo nesta data, nesse momento, nesse local, a organização desta igreja, desta comunidade. Agora, Senhor, coloque em cada coração realmente esse propósito, que todos estejam a mente aberta, ó Deus, a visão, a direção vinda do Senhor, ó Deus, para evangelizar este bairro, esta cidade, para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ocorreu aqui, porque foi o Senhor que permitiu, na liberdade do Teu Santo Espírito, ó Deus, agora. Nós te pedimos, Senhor, esteja conduzindo a nossa vida em tudo que iremos fazer. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a comunhão, a doce presença do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Declaramos organizada a IPI Imigrantes, aprovado o seu estatuto e ordenados, investidos e empossados dos seus oficiais, tudo de acordo com as disposições da Constituição e demais normas da IPIB, pelo que, com a graça de Deus e a confiança em nós depositada pelo presbitério do DBC e irmãos da igreja local, consideramos cumprido nossa missão. Deus abençoe. Eu convido os irmãos a se direcionarem, tá bom? Pra gente